O ano da fé passou tão rápido que a gente nem percebeu. Mas felizes são as pessoas que souberam aproveitar da graça do ano da fé. Felizes são as pessoas que levam a sério a sua fé, que refletem sobre ela, que veem a qualidade dela. Felizes são as pessoas que reafirmaram, que confirmaram a sua fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, o Filho de Deus que nasceu tão pequeno naquela gruta lá em Belém, que pregou o Evangelho na Galileia, o Filho de Deus que foi traído por um dos seus amigos, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, o Filho de Deus que foi humilhado carregando o tíbulo da cruz, o Filho de Deus que foi pendurado na cruz, o Filho de Deus que morreu na cruz, humilhado, chagado, coroado de espinhos pela nossa salvação. Aquele sangue que vertia dos braços, dos pés, do lado de Jesus, tem o poder de nos salvar, de nos curar, de nos libertar de todo o mal. E exatamente por isso que todos os dias, especialmente todos os domingos, nós nos reunimos ao redor do Calvário. Não mais de um Calvário com sangue, um Calvário sem sangue, um Calvário incruento, ao redor da mesa do altar, para celebrar o mesmo sacrifício que é atualizado no nosso tempo, nos nossos tempos, pelos séculos dos séculos. Que grande graça para nós, meus irmãos e minhas irmãs, podermos contemplar o mistério da nossa salvação, podermos ver a realeza de Deus na mesma humildade. Naquele dia que Ele nos salvou lá no Calvário, a realeza dele, o poder dele, foi manifestado por meio da humildade. Ele estava lá sendo humilhado, ele estava lá coroado de espinhos, ele estava lá com as mãos atadas, com os pés atados por pregos. Ele estava lá, meus irmãos e minhas irmãs, pendurado, praticamente nu numa cruz. Mas foi exatamente ali, por meio daquela humilhação, por meio daquele sofrimento, que a glória dele se manifestou. Humildade, meus irmãos e minhas irmãs. Amor, amor profundo, amor total, amor indizível, amor indescritível. Amor que chega até os nossos dias e toca nos nossos corações. Especialmente nos corações daqueles que aderem à fé, que aderem a esse amor, que colocam a sua confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje podemos contemplar, também de uma forma muito humilde, nas aparências do pão e do vinho, esta presença real do mistério da nossa salvação. É muito emocionante, meus irmãos e minhas irmãs. É muito amor. Deus nos ama. Deus nos ama muito. E quando nós buscamos acreditar, quando nós procuramos ter fé, nós apenas abrimos o nosso coração a esse mistério de amor. Me ama, Deus. Eu me deixo amar por Ti. Conduza a minha vida, Deus, conforme os ensinamentos do Teu Filho. Quando eu permito que Deus possa conduzir a minha vida, significa que eu tenho fé. Quando eu não permito que Deus conduza a minha vida, significa que eu não tenho fé. Eu tenho qualquer sentimento, eu tenho qualquer pensamento relacionado a Jesus Cristo, mas eu não tenho ainda essa fé, esta confiança que diz: Jesus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor me ama de verdade, em Ti eu tenho alegria, em Ti eu tenho paz, em Ti eu tenho salvação. Então conduz a minha vida.
Como é que eu deixo Jesus conduzir a minha vida? Para isto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos o privilégio, a honra, a graça, podemos dizer a glória de ouvir todos os dias, especialmente aos domingos, essa palavra da nossa salvação, essa palavra que nos traz vida, esta palavra que tem o poder de modificar as nossas vidas. Em muitas festas, em muitas paróquias da nossa diocese, em outras dioceses também, os temas do Ano da Fé foram voltados para a fé. Em uma das paróquias que nós pudemos celebrar, um dos temas principais da festa de outros padroeiros foi o seguinte: pela fé seremos salvos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós proclamamos essa palavra, pela fé seremos salvos, dá a entender que nós seremos salvos depois da nossa morte. Talvez algumas pessoas pensem assim: não, quando eu estiver bem velhinho, depois que eu morrer, pela fé que eu tive aqui, eu vou ser salvo. Não. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, ela é válida. Ela tem um poder de começar a me salvar, de começar a me dar a vida aqui neste mundo. Aqui, agora. A minha fé, ela não vai valer para mim somente depois da minha morte. Não, ela começa agora. E por isso que as pessoas que têm fé, que procuram ter fé, que procuram deixar Jesus conduzir as suas vidas, elas vivem de uma forma melhor. Elas são mais felizes. Olhe que você sabe que o mundo é problemático. Olhe que você sabe que no mundo tem guerra, tem violência, tem roubo, tem confusão, tem inveja, tem vício. Você sabe. Imagine só como é que vive uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não procura conhecer Jesus neste mundo marcado pela incredulidade. Grande é o sufoco, grande é a agonia, grande é a angústia, grande é a impaciência, grande é a dor, porque não tem fé. Essa fé que nos dá serenidade, esta fé que nos consola, esta fé que nos dá a paz. Como é então, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Senhor aparece para nós hoje no Evangelho? Repito, humildemente crucificado, humildemente coroado de espinhos, humildemente, meus irmãos e minhas irmãs, derramando vida sobre nós por meio do seu sangue derramado, e acima de tudo proclamando o perdão sobre aqueles, meus irmãos, que estavam lá injuriando a pessoa dele. Tenho sede, gritou nosso Senhor crucificado. Um dos soldados que estava ali perto pegou uma esponja com vinagre e fel e colocou na boca dele. Imagine só uma pessoa morrendo de sede, a boca seca, e você colocar vinagre com fel na boca. Dói, queima, corta. Jesus então não manifestou nenhuma revolta. O que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ali ao redor de Nosso Senhor também estavam duas pessoas que aumentavam cada vez mais a humilhação que fizeram com ele. Crucificaram Nosso Senhor no meio de dois ladrões. Imagine só, ser crucificado era uma pena de morte. Bandido, marginal, criminoso, gente ruim, gente que não valia nada era crucificado. Mas Nosso Senhor não tinha pecado nenhum. Estava sendo obediente a Deus Pai para poder nos salvar. E os ladrões estavam lá também caçoando dele. Um deles disse: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro ladrão o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação?
Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe disse: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, na hora da morte daquele bandido, daquele malfeitor, daquele marginal, derramou perdão sobre a vida dele. Derramou perdão no coração dele. Porque ele abriu o coração a ele. Porque ele se esforçou para entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. A última palavra de Cristo também para nós, que somos seus discípulos, que somos seus seguidores, é uma palavra de perdão. Jesus nos perdoa dos nossos pecados. E hoje, na solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós devemos proclamar que Jesus é o nosso Senhor. Assim como é o Senhor da terra, é o Senhor dos céus, é o Senhor também dos infernos. Porque tudo o que acontece, acontece sob a permissão dele. Ele é o autor de tudo, ele é o princípio de tudo, ele é o fim de tudo. Mas nós meditamos pela manhã hoje algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Jesus é o Senhor de tudo, mas como ele respeitou a decisão daquele ladrão que estava caçoando dele quando ele estava crucificado, também ele respeita a decisão do teu coração, de aceitar que ele seja o Senhor do teu coração ou não. Me responda uma coisa, meu irmão, você que está me ouvindo agora. Jesus é o Senhor do teu coração? Jesus é o Senhor da tua vida? Os mandamentos, os ensinamentos dele são princípio de vida para ti? Norteiam a tua vida, conduzem a tua vida ou não? Para demonstrar, meus irmãos e minhas irmãs, para saber se Jesus é o nosso Senhor, basta nós fazermos uma pequena avaliação a respeito dos nossos sentimentos. Como eu falava para vocês, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus deu perdão. Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu perdão. E aquele coração aceitou o senhorio de Jesus. Para que nós saibamos se de fato Jesus é o Senhor dos nossos corações, é preciso que nós também saibamos dar o perdão. É preciso que o marido saiba dar perdão à esposa. É preciso que a esposa saiba dar perdão ao marido. É preciso que o amigo saiba perdoar o outro amigo e a amiga também. É preciso que o vizinho saiba perdoar a vizinha. É preciso que o patrão perdoe os seus servidores. É preciso que os servidores também perdoem o patrão. É preciso que o sentimento de perdão reine dentro do nosso coração. Quando você souber perdoar, quando você souber dar o perdão, então Jesus é o Senhor do teu coração. Porque no teu perdão tem uma força que é maior do que você mesmo, a força do amor. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, na solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, que Ele seja o Senhor do nosso coração, que Ele seja o Senhor dos nossos sentimentos, que o nosso coração pulse de muito amor e que este amor gere em nós a capacidade de perdoar.